No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Olá pessoal, aqui é a professora Débora Chaves e a nossa aula de hoje vai tratar sobre a origem do universo, a Terra e a vida. Vamos lá? O homem sempre tentou entender as coisas que o cercam, desde a origem do universo, da Terra e da própria vida. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que o universo era tudo aquilo que poderia ser visto da Terra. Por isso, muitos pensavam que o planeta Terra estava no centro do sistema solar, o que é conhecido como geocentrismo. Porém, com o avanço da ciência e do método científico, foi possível comprovar que não apenas a Terra não é o centro do universo, como ela orbita uma estrela na periferia de uma galáxia entre bilhões de outras estrelas existentes. Estima-se que existam bilhões de galáxias, cada qual constituída por pelo menos 100 bilhões de estrelas. Em nossa galáxia, por exemplo, provavelmente existam cerca de 2 bilhões de estrelas, e o Sol é apenas uma delas. Com base nesses estudos, por exemplo, podemos concluir que todos os átomos de hidrogênio e hélio foram formados no Big Bang, e que todos os átomos de hélio e ferro da tabela periódica surgiram no interior das estrelas. Então, a nossa grande questão é qual a origem da vida? Mas antes de discutir a origem da vida, é importante discutir um pouquinho sobre a origem do universo, tá? Então, para isso, é importante a gente conhecer o trabalho do Georges Lemaitre, que era um padre e físico, e que propôs a teoria que é mais aceita atualmente, teoria de origem do universo, tá? Com base nos estudos da física quântica e da relatividade, ele propôs que o universo se originou há mais ou menos 13 bilhões de anos, a partir de um único ponto chamado de singularidade. Este ponto continha toda a matéria e a energia existentes no universo. Esse modelo que ele propôs ficou conhecido como Big Bang e foi embasado na constatação feita pelo astrônomo estadunidense Hubble, este cidadão aqui, de que as galáxias estariam afastando-se umas das outras, o que significa que o universo ele está então em constante expansão. Esse fato é continuamente corroborado por novas evidências descobertas desde então. O que acontece então? Nós temos aqui nos primeiros segundos, após o início da expansão, então são formadas as primeiras partículas atômicas. Na sequência, alguns minutos após o início da expansão, são formados os íons. Perceba que ainda não existem átomos. Na sequência, somente 380 mil anos depois do início da expansão dos primeiros átomos, começaram então a se formar. Os primeiros elementos são o hidrogênio e o hélio, e os elementos de maior massa não existem neste momento ainda, tá? Depois de 1 bilhão de anos, então, que as nuvens de hidrogênio e hélio começam a se aglutinar, formando as primeiras estrelas que posteriormente vieram a compor as galáxias. No interior das estrelas, em razão da imensa força gravitacional e da temperatura, ocorre a fusão de átomos de hidrogênio e de hélio, gerando os demais elementos químicos. A morte das primeiras estrelas espalha uma nuvem de elementos químicos pelo espaço e, com o tempo, essa nuvem se reaglutina formando novas estrelas. Qual seria, então, a origem da vida, tá? A primeira teoria, mais antiga, é chamada de teoria da abiogênese ou teoria da geração espontânea. Desde o tempo do Aristóteles, um filósofo grego, já existia a ideia de que alguns seres vivos surgiam de maneira espontânea, a partir de um princípio ativo, uma força vital. A abiogênese foi uma teoria tão bem aceita que até receitas para o surgimento de animais foram criadas. Haldeman foi um dos cientistas que propôs, então, a produção de princípio ativo. O que ele propôs? Que bastava colocar roupas suadas e alguns grãos de trigo em um frasco, em um local arejado e protegido da luz por mais ou menos 21 dias, que surgiriam então camundongos. Mas, em 1668, o pesquisador italiano Francesco Redi
realizou uma série de experimentos na tentativa de entender o surgimento de moscas pela decomposição de um pedaço de carne. Então, o que ele fez? O primeiro teste, ele teve um grupo onde ele colocou carne e o pote fechado, onde as moscas não tinham acesso. E o segundo grupo, carne com os frascos abertos, onde as moscas tinham acesso para depositar suas larvas, tá? Assim, ele concluiu que os potes fechados impediam a entrada das moscas e que por esse motivo elas não depositavam seus ovos. Porém, os defensores da biogênese argumentaram dizendo que ao fazer isso, Francesco impediu que a força vital entrasse e agisse sobre a carne, e esse foi o motivo de que as larvas não surgissem. Mas ele realizou um segundo teste, onde ele acrescentou um terceiro grupo de frascos, então cobertos agora por apenas uma gaze, de modo que as moscas não tivessem acesso, mas que o ar circulasse livremente. Tá? Ele propôs, então, que todos os seres vivos precediam de outros seres vivos, ou seja, a vida só se originava de outras pré-existentes. Por quê? Tanto no grupo dos frascos fechados com tampa e dos frascos cobertos com gaze, não surgiram larvas. As larvas surgiram apenas nos frascos onde as moscas tiveram acesso, tá? Apesar de terem sido bem conduzidos, os resultados obtidos com os experimentos não obtiveram aceitação naquela época. Por quê? O desenvolvimento e popularização do microscópio favoreceu a credibilidade da teoria da abiogênese, porque a descoberta da existência de seres microscópicos em tão grande quantidade e em praticamente todos os lugares corroborava com esta ideia. Em 1745, o padre inglês John Needham realizou uma série de experimentos na tentativa de resolver a questão. Ele aqueceu caldos nutritivos, compostos à base de fervura de carnes e também de outros alimentos, em frascos de vidro, e em seguida vedou-os com rolha de cortiça. Após algum tempo, observou o aparecimento de colônias de micro-organismos dentro dos recipientes. A conclusão de Needham foi que, mesmo com o aquecimento e a falta de ar, os micro-organismos apareceram, evidência que comprovava o surgimento espontâneo desses seres. Porém, o que o Needham não sabia, nesse momento do experimento, é que a rolha de cortiça não vedava completamente e que ele não havia aquecido o suficiente o líquido a ponto de matar os micro-organismos, que já estavam presentes neste líquido. Então, ele recebeu muitas críticas, como as do padre italiano Lazzaro Spallanzani, que repetiu os experimentos no Needham e disse que o experimento do Needham teria sido inadequado. Por quê? O que ele fez? Ele deixou os frascos fervidos por mais tempo e depois vedou-os hermeticamente, derretendo então o gargalo desse vidro, impedindo que o ar tivesse contato com aquele líquido. Os defensores do Needham contra-argumentaram, afirmando que, ao ferver o líquido, Spallanzani havia destruído o princípio ativo ou a força vital, e por isso que os micro-organismos não surgiram espontaneamente. Além disso, os frascos hermeticamente fechados do Spallanzani impediam a entrada do ar. Diante desse cenário, a discordância entre os adeptos da abiogênese e os da biogênese manteve-se. Então, em 1860, o cientista Louis Pasteur fez um novo experimento que tornou a teoria da biogênese fortemente aceita. Então, o que Louis Pasteur fez? Ele ferveu o caldo nutritivo em frascos de pescoços muito longos. Tá? Primeiro ele colocou o líquido, depois ele alongou o pescoço desse vidro, de forma que o ar teria como acessar essa substância, mas que os micro-organismos ficariam trancados nessa curva. Tá? O caldo do interior desses frascos permaneceu estéril, isso é, não teve micro-organismos após a fervura. Então, ele argumentou que o pescoço permitia a passagem do ar, mas que retia os micro-organismos. Pelo fato de os frascos terem uma abertura que permitia a passagem do ar, defensores da biogênese não podiam argumentar que os micro-organismos não surgiram
porque a força vital não tinha como chegar ao caldo no interior dos frascos. Restava refutar o argumento de que a fervura destruía a força vital existente no caldo. Para isso, Pasteur simplesmente quebrou o pescoço dos frascos que serviam como filtro, e logo o caldo foi contaminado. Se de fato a fervura destruísse a força vital do caldo, este deveria ter permanecido estéril, o que não aconteceu. Muito obrigada, galera! É uma alegria compartilhar um pouquinho do tempo com vocês, mesmo que seja de maneira virtual. Espero que essa aula tenha contribuído para o conhecimento de vocês, que tenha auxiliado na resolução dos exercícios, e qualquer coisa que vocês precisarem, peçam ajuda para a prof, tá bom? Obrigada, até a próxima!